Welcome to everybody. Olá, bem-vindos a todos. Obrigado por estarem conosco como parte da Semana do Clima de 2021 para esse evento Transformando as Cidades para as Pessoas e o Planeta através do desenvolvimento urbano integrado e para marcar oficialmente o lançamento do Urban Shift. Estou fazendo as boas-vindas em nome do PNUMA e dos nossos parceiros WRI, ICLEI, C40, o Banco Mundial, ADB e o Fundo Global do Meio Ambiente, que está financiando o Urban Shift. Eu tenho alguns avisos práticos. O primeiro é que temos tradução simultânea, oferecida em inglês, português, espanhol, francês, mandarim e Bahasa Indonésia. E para ativar a interpretação no seu idioma de escolha, clique no botão Interpretação na parte inferior da janela do Zoom, como está aqui no slide. Acho que vocês já viram que a reunião está sendo gravada, então, por favor, aceitem também essa função. O próximo aviso é que as perguntas, caso você tenha alguma pergunta sobre o programa, clique nessa janela de Q&A, na parte inferior da janela. Essas perguntas não serão respondidas ao vivo, porque temos um programa muito cheio, mas faremos o possível para responder por escrito durante o evento ou posteriormente. Com isso, uma visão geral da nossa agenda. Temos 90 minutos muito cheios e com palestrantes fantásticos, com os diretores das 4 organizações liderando o programa, o CEO do Global Environment Facility e prefeitos e funcionários dos diferentes países e alguns parceiros de projeto envolvidos também na implementação. Após uma breve sessão de abertura com nossos insights estratégicos e a importância de atingir os objetivos do Acordo de Paris, vamos falar do Urban Shift. Teremos um painel de prefeitos e também com o setor privado, discutindo como estão lidando com a transição para as cidades verdes e justas, seguido por um segundo painel de encerramento com representantes das organizações envolvidas na implementação do projeto e dos países participantes. Bom, sem mais delongas, eu gostaria de passar para a sessão de abertura, apresentar nossos 2 primeiros palestrantes, representando a Urban Shift, Inger Anderson, diretora executiva do PNUMA e secretária-geral das Nações Unidas. Temos Carlos Manuel Rodrigues, que é CEO e presidente do Conselho do Fundo Global para o Meio Ambiente. Com isso, Inger, você tem o microfone. Muito obrigada, Martina, Carlos Manuel e colegas. É um prazer enorme estar aqui hoje. Eu mando minhas saudações aqui de Nairobi, a única sede da ONU no Sul, que temos muito orgulho. No PNUMA e na ONU, nós falamos dessas 3 crises planetárias. Em cada uma delas, nós vemos a cidade como uma interseção. No clima, obviamente, entendemos que as cidades são muito impactadas pelas mudanças climáticas, e mesmo o objetivo otimista de 1,5 grau pode causar aumento dos níveis do mar, até de grandes proporções. Precisamos entender que as cidades são as principais contribuidoras para a mudança climática, mas também onde estão as soluções. Então, com essas crises, nós precisamos entender a demanda global, 40 a 50 bilhões de toneladas por ano que estão destruindo os nossos ecossistemas, a fragmentação que estamos vendo dos nossos habitats naturais e, é claro, os números estão mostrando isso em termos de como estamos ameaçando a nossa biodiversidade e a poluição. Nós sabemos que mais de 90% das pessoas vivem em áreas onde a qualidade do ar está abaixo dos padrões da ONU. Então, se você vive numa cidade, você tem a solução nas suas mãos para clima, biodiversidade e poluição, e você está sofrendo o impacto dessas 3 crises também. Então, o que é interessante aqui é que as cidades agora estão na linha de frente para tentar transformar esses desafios em oportunidades.
Nós vemos um número crescente de cidades que estão com metas muito ambiciosas de mitigação climática, adaptação. Vemos os prefeitos com inovações, design de construção, design urbano, vemos abordagens de ciclo de vida. E a secretária-geral da ONU, Antônio Guterres, falou que é o momento de aproveitar essa oportunidade geracional de colocar a sustentabilidade no centro das nossas estratégias das cidades. E é aí que entra o Urban Shift. É essa oportunidade, e eu estou muito honrada de estar aqui hoje com esse grupo tão distinto de panelistas, porque temos que ter uma conversa global, juntos, sobre como vamos projetar e como vamos construir a nossa infraestrutura urbana, bem como quando vamos é, restabelecer a infraestrutura que já existe. Precisamos falar de geração de energia, transporte e os materiais de construção em si. Isso é crucial para atingirmos não apenas o Acordo de Paris, mas também as contribuições determinadas nacionalmente, que precisam refletir isso, que também serão críticos para a estrutura de diversidade após 2025 e para as convenções que temos estabelecidas. Então, é aqui que essa comunidade se reúne, que tem as cidades no seu centro, mas que vem de diferentes locais da comunidade. Eu agradeço muito ao GF por nos confiar e na Penuma para levar essa direção do Urban Shift em 23 cidades, em 9 países. Nós agradecemos muito e faremos o melhor com os nossos parceiros, o PNUD, o Banco Mundial, o Banco Mundial de Desenvolvimento, a WRI e muitos outros presentes aqui que foram mencionados pela Martina. Nós precisamos pensar no Urban Shift não apenas como um projeto que tem um início e um fim, mas como uma comunidade que está em movimento, determinada a assumir esses desafios e avançar. E com a pandemia, obviamente, o Urban Shift pode avançar algumas oportunidades no meio desta crise para restabelecer e para mudar a direção. Nós podemos falar de circularidade, podemos falar de menores cadeias de valor, mudanças do consumo não sustentável, padrões de produção e modelos lineares que a gente tem na nossa indústria de construção até agora. Falamos, como o secretário-geral, em fazer as pazes com a natureza e podemos falar de incluir o poder das soluções baseadas na natureza para o design das cidades. É bom para a nossa saúde, para as nossas cidades, para a nossa saúde mental e, certamente, para o clima e para a natureza. Então, se trata de construir melhor. E, no nosso entendimento, essa transformação está começando a acontecer, mas precisamos que aconteça muito mais rápido. O programa Urban Shift pode ser um líder chave para ajudar os líderes urbanos a fazer exatamente isso, trabalhar de perto com as cidades no mundo todo para construir essa capacidade, oferecer soluções, implementar projetos, trocar experiências e mitigar e se adaptar à mudança climática, mas também proteger a biodiversidade e diminuir a poluição. Isso precisa de governança colaborativa entre governos locais e nacionais, e nós precisamos da sociedade civil, bem como as mudanças técnicas. A respeito do trabalho nos países, mais do que suportar a Argentina, Brasil, África do Sul, nossos parceiros estão fazendo um trabalho incrível. Vamos ouvir um pouco sobre isso hoje. Vamos ouvir também de outros países, quando outros parceiros de implementação estão dando suporte a isso. Quando vemos, por exemplo, que Johannesburg teve o compromisso de ser neutro no clima até 2050, nós vemos os projetos do GF dando suporte a esse objetivo. Nós vemos a Índia, quando o governo, através da missão das Smart Cities, quer melhorar a qualidade da vida em um ambiente limpo e sustentável através da aplicação das soluções inteligentes. E o foco aqui é no desenvolvimento inclusivo e sustentável, que pode levar à densificação em áreas mais compactas. O projeto da OGF está construindo nessa iniciativa importante para inovar e escalar tanto ações locais como globais. O Urban Shift quer ser esse movimento, como eu disse, para realmente acelerar e escalar
baseado no impulso que nós queremos criar nessas 23 cidades. Mas também o ruído em torno do que essas cidades estão conquistando pode levar as cidades a adotarem isso por si só, e, obviamente, é o que queremos. Então, mudar esse discurso global e as ações para um futuro mais sustentável. Então, aqui, além dessas 23 cidades, é aí onde entra a alavanca que nós queremos trabalhar com outras para conectar o Urban Shift com o setor bancário, com as alianças de investidores e, obviamente, aqui internamente, através da iniciativa de financiamento do PNUMA. E queremos defender um investimento sustentável para assegurar que as cidades que nós vamos construir no futuro, usando fundos públicos e privados, estão alinhados não apenas com a infraestrutura sustentável, mas também com investimentos críticos e soluções baseadas na natureza e restauração do ecossistema. Hoje vamos ouvir de vários parceiros sobre como podemos fazer isso, quais são os planos e o que já foi conquistado e como podemos juntos levar a essas soluções para umas cidades mais sustentáveis e inclusivas. Estou muito feliz de ver que Carlos Manuel, com esse fundo muito bonito, ainda é impossível concorrer com isso. Pronto para falar agora, então, Carlos, vou passar para você diretamente. Muito obrigado, Inger. É o contrário. Nós, no GF, estamos muito gratos e muito empolgados com esse engajamento com o PNUMA e com as parcerias mais amplas nessa nova missão do Urban Shift. Então, Inger, em uma questão de uma década e meia, muitos dos países no sul global passaram de economia rural para uma vida urbana. E, infelizmente, Inger, mesmo que tenhamos projetado tudo isso com marcos legais e instituições para lidar com as questões urgentes ambientais, essas abordagens tinham objetivo, se focavam na área rural e às vezes continuam ainda. Então, vários desafios de poluição da água, das florestas. Nós não conseguimos ver essas mudanças e conforme nos tornamos cada vez mais urbanos no sul, nós temos a necessidade de criar as políticas e instituições apropriadas para lidar com esses novos desafios ambientais no nível urbano também. Um bom exemplo é o meu país, Costa Rica. A Costa Rica está projetando políticas e instituições onde estão as questões urbanas. Estavam nas questões rurais e nos tornamos uma sociedade mais urbana. Nós não conseguimos planejar com antecipação e conseguirmos propor soluções e ideias que possam lidar com esses desafios ambientais que estão nas cidades urbanas. Por isso, quando eu era ministro em 2018, e eu pensei em como otimizar e maximizar os recursos do GF, foi uma decisão interessante em 2018 usar o programa de impacto das cidades sustentáveis na Costa Rica como a melhor janela de oportunidade com o GF. E por isso que começamos a trabalhar em acessar esses programas de cidades sustentáveis, que começou em 2016 como uma abordagem no GF. Aprendemos muita biodiversidade nas cidades. Nós não conseguimos identificar isso, não conseguimos entender que podemos criar grandes áreas protegidas da natureza de biodiversidade nas cidades, com corredores verdes, criando espaços verdes mais atraentes para as pessoas, nos ajudando a lidar com os impactos da mudança climática no nível das cidades. Quanto mais se investe nas áreas verdes nas cidades, mais resilientes serão essas cidades e melhor será a saúde das pessoas. Por isso,
no GF8 é uma ótima oportunidade de dar um salto adiante no que estamos fazendo no GF com o PNUMA e com as parcerias mais amplas, com esses novos ajustes em termos do foco, em termos da escala e em termos do número de cidades que nós queremos trabalhar. Como você sabe, conseguimos mobilizar mais de 300 milhões de dólares nesses programas e eu sou muito ambicioso do que teremos para o futuro no GF8. Um elemento que é extremamente importante é que o GF reconhece que o trabalho que a gente faz nesse programa de impacto, nas nossas parcerias, deve significar que os líderes das cidades devem ter um acesso mais direto ao financiamento do GF. Então, a partir de hoje eles têm que ir à questão, à área federal e passar por todo o processo. Vamos trabalhar em formas como podemos facilitar um acesso mais direto aos recursos do GF para os prefeitos e líderes do setor público e privado, no nível das cidades, o que vai nos dar as condições para ter mais inovação, para ter uma escala maior e uma amplificação do que já estamos fazendo, mas mais importante que os líderes das cidades já têm em mente, né? E nos seus planos. Então, é uma abordagem inovadora que estamos promovendo no GF8 e eu estou muito animado para que isso seja uma mudança muito grande de como estamos dando suporte às cidades e prefeitos e cidades em geral nos nossos projetos. Vamos começar a implementação disso como uma nova abordagem. Esse programa deve construir em cima de todas essas lições e experiências que temos no GF, tivemos GF6. Olhamos com muito otimismo nas novas fases em que estamos buscando fortalecer e integrar mais, conforme o GF passa a uma integração maior do que fazemos, não apenas no programa de impacto, mas também muito importante, dentro das nossas áreas de foco, estamos promovendo a flexibilidade para usar os recursos das áreas focais, que vão dar aos países e às cidades a possibilidade de integrar e fazer o design de programas que vão trazer recuperação da terra e mais preservação de uma forma mais abrangente. Então, o trabalho dos governos municipais, como eu disse, é fundamental para atingir todos esses compromissos e objetivos que eles têm no nível da cidade. Esses projetos integram o Acordo de Paris e a estrutura de biodiversidade pós-2020, conforme, e também os ODS, que vão nos ajudar a reduzir as substâncias químicas, melhorar a qualidade do ar, lidar com os rejeitos sólidos, etc. Então, essa recuperação a partir da pandemia vai trazer oportunidades para as cidades e para a transformação das cidades. Então, muito obrigado, Inger, por estar conosco. Obrigada a todos também por estar conosco hoje. Queremos muito continuar a engajar nessa iniciativa magnífica que vai entregar muitos desfechos importantes na parte ambiental e econômica. Obrigado, Carlos Manuel. Você traz uma experiência de vida real, porque você está na linha de frente de um país vendo essas evoluções, estando na linha de frente de trazer a sustentabilidade. É muito útil ter você nessa posição, neste momento. Então, muito obrigada. É fantástico ter a sua liderança. Agora vamos mudar de direção e vamos passar para o Ani Dasgupta, que é o presidente e CEO da WRI, e o Ani vai nos dar uma apresentação sobre o programa Urban Shift. Passando para você, Ani. Thank you very much, Inger. Muito obrigada. É um privilégio estar aqui hoje e lançar esse programa com todas as partes que estão aqui envolvidas. Como vocês podem imaginar, foi
difícil ano passado, né? E tem cada vez mais difícil. Então, nos próximos 10 minutos, eu vi que muitas pessoas se juntaram à nossa conversa. Eu quero incentivá-los a pensar sobre vocês como líderes de cidades. Vocês estão administrando uma cidade e agora vocês estão num lugar difícil, por 3 grandes razões. A primeira, vocês sabem a responsabilidade como um líder de uma cidade, o que acontece numa cidade e os cidadãos que moram lá, mas importa todo mundo, a produtividade, são geradas as pessoas também. Então, 2,5 bilhões de pessoas viverão nas cidades. Isso vai importar no bem-estar das pessoas. E as cidades são o centro por causa das suas atividades econômicas e também das emissões de carbono no mundo. Então, se as cidades não trabalharem, não funcionarem de uma maneira de produzirem trabalhos, não haverá chance para nós, para que nós conseguimos chegar nessas, e não há chance de chegar a 1,5, que é a metade das emissões. Então, é uma imensa responsabilidade como um líder de cidade. E também vocês veem a oportunidade das cidades no mundo, mesmo na pandemia, inovaram sobre uma solução depois de outra. Aconteceram inovações em transporte, energia, biodiversidade, mas nós ouviremos ainda mais. Então, há oportunidade de fazer coisas, as pessoas fazem, que as cidades falem, mas... Então, isso são grandes desafios. E o desafio foi e se tornou mais visível durante a pandemia. Muitas pessoas estão fazendo isso, vivem em favelas, o que é uma proporção significativa, que não tem acesso a serviços normais como saneamento, água. Então, a qualidade do ar, em 80% da população que trabalha, vocês não verão não só esse desafio, mas vários outros desafios. Vocês veem o investimento per capita que está disponível para fazer algo sobre esses desafios. E a Covid nos mostrou, mais do que nunca, a desigualdade das cidades. Então, a pandemia global, mas os pobres sofreram um monte, mas os pobres nessas cidades estiveram mais devastados. Então, isso é verdade globalmente. Então, esses são os desafios que vocês têm que enfrentar. Vocês, líderes com recursos limitados, vocês têm que fazer 4 coisas. Criar, por exemplo, na Índia, já perderam, tem 10 milhões de empregos na pandemia. Vocês têm que melhorar a qualidade de vida para os cidadãos enquanto você faz isso. Proteger a natureza também, que também é crítico para a cidade e a natureza e o ecossistema. E porque, enquanto estamos fazendo essas coisas, vocês têm que também ter que enfrentar desafios. Estamos conversando isso 20 anos atrás. Vamos primeiro melhorar a natureza, oferecer empregos, e aí chegaremos na qualidade de vida. Mas tudo isso já passou. Já passaram e já temos 9 anos só para fazer isso. Se vocês forem líderes de cidade, vocês têm que resolver 4 problemas ao mesmo tempo. O que faz com que lidemos com esses resultados? Então, isso é a liderança que o OpenShift está criando uma nova prática, e uma nova prática, como o Ing falou, como líderes como vocês, para ver quais são as soluções que eu posso usar, como eu posso investir para chegar aos resultados desejados, criar empregos, melhorar a qualidade de vida de 3,5 bilhões de pessoas, essa oportunidade e ambição que esse programa está criando. Então, a pergunta é,
Esse programa vai focar em como a prática pode ser mudada, praticarem, gerir cidades, construir cidades. E o que estamos descobrindo? E todos que falarão na próxima hora, as cidades, para fazerem isso, nós precisamos de uma prática que nos levará a diferentes ambições, não só um programa de transporte, de planejamento, vocês têm que encontrar soluções que ajudam vocês a fazer tudo junto. A tese central de Urbanship é ter essa solução transversal. Isso é difícil, como pensamos, as cidades estão organizadas de tais maneiras, então essa mudança na prática nos trará juntos, nos unirá a trazermos essas soluções conforme continuamos no transporte, trabalhará com a gestão de desastres, de todos os tipos de desafios em todas as partes. Então, temos que ter soluções integradas, que tenham um novo tipo de prática e capacidade. Enquanto fazemos isso, vocês verão, estão acontecendo, isso vai acontecer de duas maneiras. Em cidades, vocês estão vendo aqui 9 países, Argentina, Brasil, Costa Rica, Ruanda, Índia, China, Indonésia. Esse é trabalhar com a cidade, encontrar os problemas específicos que as cidades estão enfrentando, encontrar as soluções para podermos ver como essa nova prática funciona. E a segunda item é trazer essas parcerias, unir-nos para aprender o que está acontecendo de outras cidades, criando isso globalmente, porque estamos aprendendo mais rapidamente, não só dessas 23 cidades, mas também pelo mundo, ver como poderemos mudar isso. 5.000 cidades no mundo que têm mais de 100.000 pessoas. Então, a responsabilidade de vocês como líderes das cidades, mas como vocês trabalham nas comunidades, dessas 5.000 cidades que precisam dessa mudança. Esse programa não pode ser realidade pelas instruções como elas estão. O projeto disso é colaboração entre nós, todos nós estamos envolvidos, as novas nações. Inga, Mark também falarão nos próximos minutos, e vários outros, mas eu quero falar que também é muito importante ver isso no ambiente global. E vamos pensar um minuto. Esse é para proteger o meio ambiente, porque eles perceberam que essas cidades não trabalharem, é muito difícil de proteger o meio ambiente, porque a maioria dos cidadãos que vivem na cidade são parte do que está acontecendo com o ecossistema em torno deles. Carlos, eu quero agradecer a você, Jeff, para trazer isso no segundo ciclo das cidades que estão sendo discutidas como parte disso. Essa parceria também inclui muitas outras, WWF, WCSD, vocês verão isso no slide, IOCM, e também estamos muito gratos que tem uma comunidade de pessoas pela ambição disso. É uma ambição muito... E como nós faremos isso? Qual será a plataforma? Há algumas coisas que nós temos que mudar a prática. Isso é além do que estamos fazendo. Então, haverá academias de cidades online e treinamento presencial e online. Haverá também laboratórios de prática, como nós aprendemos para trazer isso. Temos o financiamento para ter a capacidade, o conhecimento, para ter o financiamento. E as cidades também trabalham. As cidades têm compromissos para liderar seus próprios países. É por isso que as cidades estão liderando, nós temos diálogos nacionais com essas cidades. As cidades podem fazer muita coisa, mas para elas serem bem-sucedidas, elas têm que habilitar uma política nacional para ter uma agenda global. Nós teremos uma agenda
Então, os líderes globais veem o que as cidades podem fazer, precisam, e o que precisam fazer para suportar essa mudança geral. Eu estou tão empolgado com tudo isso, com a prática. E todas as pessoas que eu estou trabalhando, e eu acho que todos vocês vão se juntar a nós para mudar a prática de como construímos e mantemos as cidades, porque as cidades precisam trabalhar para as pessoas, o planeta e para a economia, para que sejamos bem-sucedidos. Então, com isso, eu quero agradecer e eu quero também passar o vídeo que vai apresentar esse programa maravilhoso. As cidades são a sede de mais de milhões e milhões de pessoas. É onde as pessoas trabalham, estabelecem relacionamentos, cuidam dos seus entes queridos e sonham em construir uma vida melhor. Mas as cidades chegaram a um momento crítico. Aprofundando a divisão social, causando problemas aos sistemas naturais. Então, o que fará que as cidades trabalhem para as pessoas? Urbanship. A missão da Urbanship é empoderar as pessoas, adotar abordagens de baixo carbono sustentável integradas. Estamos colaborando com mais de 20 cidades na América Latina, África e Ásia, trabalhando com líderes locais para construir capacidade, compartilhar conhecimento, inspirar soluções, criar cidades vivas e passíveis de serem vividas, cidades resilientes, sustentáveis, inclusivas, cidades onde todos poderemos florescer juntos. Urban Shift. Thank you very much. Muito obrigada a essa abertura incrível. Muito obrigada também para Inger por estabelecendo a visão e a ação. E com isso eu quero passar a palavra para o primeiro painel, que é a transição para o Mark Watts, diretor executivo de C40. Muito obrigado. Olá a todos. Isso foi incrível, né? Foi muito bom. Então, agora vamos ver o que todo mundo está pensando aqui como parte do lançamento do Urban Shift. Então, nós vamos agora passar para um debate, vendo as transformações que pretendemos que Urban Shift consiga alcançar. Eu sei que a Inger, ela trabalha nas Nações Unidas, e eu também. E tudo que foi dito aqui recentemente, as mensagens na semana passada, que vieram com a pandemia, as crises, a exacerbação da divisão entre os ricos e pobres, e estamos num ponto de inflexão na história. O que fazemos agora para determinar se a civilização humana se quebra ou ela se transforma e passa para um período de prosperidade? Precisamos refletir sobre isso. As cidades estão no centro de todos esses desafios. É os lugares onde os impactos, mas também estão criando esperanças empresariais para demonstrar como ter. Vamos falar da Covid-19. Eu estou muito animado de ver líderes, prefeitos,
trabalhando em respostas a esses lockdowns. E houve um aumento exponencial em parques, em espaços que aconteceram durante isso. Então, vamos ver o que não tem precedentes nesse momento de investimento em criar e estabelecer as bases para essas economias para o futuro. A maioria das pessoas estarão melhor devido à urgência que está exigindo um movimento rápido. Então, é crucial, chegamos às cidades, tem mensagens fortes, temos que tomar decisões e trazer tudo isso junto. Nós podemos ver em tempo real, agora, que ter isso simultaneamente nessa agenda com a igualdade da Covid, nós precisamos que as mensagens abracem isso, a colaboração, a integração cada vez mais forte. Isso significa, isso também, falamos sobre as colaborações de cidade a cidade, são grandes exemplos disso, mas também trabalhando em colaboração dentro das cidades, integrando estratégias em ambientes diferentes, em habitação, economia, e demonstrando e abordando os riscos para o futuro da nossa civilização, será parte de todo investimento, de todo orçamento. E eu espero que agora, nessa próxima sessão, mas toda a sociedade, nós teremos que envolver todas as sociedades, os recursos, o setor privado, sociedade civil, governo nacional. Isso é que é o Urbanship que pretendo, ter os esforços para realmente integrar essas oportunidades de desenvolvimento. Então, agora nós vamos falar sobre um pouco das oportunidades. Nós podemos ver aqui, nós temos uma equipe incrível. Nós temos Yvonne Axur, que ela é prefeita de Freetown, em Sierra Leone, e ela também faz parte da minha organização. Hitesh Vaida, diretor do Instituto Nacional de Assuntos Urbanos na Índia. Claire O'Neill, a diretora-gerente, que muitos de vocês conhecem, diretora-gerente do Conselho Mundial de Desenvolvimento Sustentável. E, por último, e não menos importante, Walter Voto, prefeito de Ushuaia, na Argentina. Então, o formato é, nós teremos 2 rodadas de perguntas para cada panelista, e os panelistas terão 3 minutos para responder a cada pergunta. E agora eu vou começar com o Aki, com a Yvonne Akisauer. Nós realmente estamos vendo nos últimos anos, nos últimos minutos, como as cidades estão indo em termos de resiliência, devido à pandemia, com a economia. Então, o conceito de resiliência representa essa integração e mobilização e com vários agentes. Então, você realmente está focada nisso, você transformou Freetown. Então, fale um pouco da transformação de Freetown e como você conseguiu fazer isso e melhorar a vida da cidade. É um prazer estar aqui, obrigada. O Transform Freetown teve uma abordagem integrada, olhando para todos os players, e você vê que tem prioridades, e usamos o número 11, mas fala para o fato que precisamos de uma abordagem integrada. Então, começando com o manejo ambiental, passando para habitação, saneamento, criação de empregos, mobilidade, tudo isso precisa estar integrado, trabalhando junto. E o que nós vimos com o desenvolvimento dos últimos meses trouxe para um foco global. Há uma necessidade de que a resiliência seja a resiliência do povo, mas também a resiliência da infraestrutura física e do panorama natural. Então, na gestão do desenvolvimento, nós planejamos não apenas plantar árvores em Freetown, estamos treinando as comunidades, as pessoas que estão em áreas vulneráveis,
já se falou do fato de que temos 4 bilhões de pessoas vivendo em assentamentos informais. Então, é 35%, 40% da nossa população. Então, engajá-los e ajudando-os a fazer seu mapeamento de riscos, treiná-los, e não apenas dizer o que você faria no caso de um desastre, mas também como melhorar a sua vida, melhorando as comunidades. Então, para focarmos na implementação e observar e melhorar as comunidades, ou dar saneamento a eles onde é necessário e assegurar, por exemplo, nós temos questão de gestão de resíduos, mas que isso seja, que isso crie empregos verdes, que é a resiliência das pessoas e dos lugares, porque na ausência de gestão de resíduos, nós vimos fotos no documentário, no pequeno vídeo, nós vimos essas fotos de lixões ilegais, talvez não sejam ilegais, mas nesses aterros sanitários, essa interconexão entre como você trabalha para criar uma solução para os resíduos e uma rede e processos, mas também fazer o mesmo com criação de empregos. Então, o conceito de integração e você ter boas unidades de saúde, você está tornando as pessoas resilientes, plantando árvores para evitar deslizamentos de terra, tudo isso. Mas eu quero acabar dizendo que a nossa abordagem integrada só chega ao que o ambiente permite. E há 2 fatores que são limitantes para nós como cidades. Eu tenho cidade que a certeza que a experiência de outras também. Primeiro é que as licenças de construção e desenvolvimento, se você não tem esse controle, você pode ter os melhores planos do mundo. Se alguém recebe uma licença para cortar árvores, para construir casas e construir em lugares que tem água, e se isso está no centro do nível governamental, isso é um desafio. E a segunda limitação quanto a esse ambiente é a questão do financiamento. Sem o dinheiro chegando a nós, o Jeff falou de trabalhar em como eles podem achar soluções, e nós precisamos da comunidade financeira que acelere esse trabalho, porque todos continuam dizendo, essa é a década, mais 9 anos para acabar. Esses 9 anos vão se tornar em 8, 7, 6 e por aí. Isso nós não conseguirmos fazer uma mudança muito rápida, como uma mudança como o Urban Shift, nós vamos viver e disponibilizando financiamento para as cidades e virmos o controle do desenvolvimento disponível para as cidades, muitas delas no sul global, muitas cidades não têm essa função crítica. Nós precisamos disso para a nossa resiliência se tornar realidade. Obrigada. Fantástico, obrigada. Eu quero continuar com essa parte dos seus 2 últimos pontos, que são soluções para o ambiente. Se eu vou passar para o Hitesh, porque isso é algo que na Índia, a missão dos Smart Cities tem tentado lidar com essa questão. Um programa nacional para empoderar as cidades, para levar ao desenvolvimento econômico e, ao mesmo tempo, reduzir a poluição. Eu acho que no período mais recente, também ter melhor sistemas de resposta a emergências para a pandemia. Hitesh, se você puder nos falar um pouco sobre essa missão dos Smart Cities no programa da Índia. Seu microfone está mudo, Hitesh? Estão ouvindo agora? Desculpem. Estou ouvindo? Sim, estamos ouvindo. Obrigado. A missão dos Smart Cities começou em 2015, então temos já 5 anos. Então, a missão dos Smart Cities, quando ela começou, o objetivo estava tão claro quanto o Annie falou, como melhorar o emprego na cidade, melhorar a qualidade de vida e como podemos torná-las mais sustentáveis. Quando começamos nessa missão, nós imaginávamos que foi a primeira vez que foi dada autonomia para as cidades, dizendo, vocês decidem o que vocês querem fazer. E a gente achou que as pessoas viriam com uma questão verde, mas de mais de 100 cidades que participando no desafio,
98 disseram, nós queremos agir rápido, nós queremos reformar as cidades existentes e transformar numa cidade inteligente. Foi a primeira vitória dessa missão, quando os líderes das cidades disseram, nós queremos tornar nossas cidades existentes inteligentes e não criando um método muito fácil de criar umas novas cidades inteligentes. Então, agora, já depois de 5 anos, temos mais de 5.000 projetos de infraestrutura que estão sendo implementados agora dentro da missão dos Smart Cities, que cobrem 140 milhões de indianos, se falamos em termos de número. E se você observar os projetos, e o foco é em recuperação das águas, desenvolvimento do trabalho, melhorar a infraestrutura, transformar em soluções transformadoras sustentáveis, foco na governança das cidades, na sua eficiência, e como melhorar a resposta aos desastres. Todos são projetos. Não havia nenhuma discussão de como eles são resilientes, se são ecológicos. Isso não era a questão na época. Mas, recentemente, durante a Covid, no último ano, pensamos, bom, vamos ver como esses projetos e essas cidades estão fazendo as ações do clima, estão realmente orientados ao clima, são realmente sustentáveis, e fizemos uma avaliação do clima, pelo menos nessas cidades, então, com indicadores muito fáceis, e observamos como estão fazendo o planejamento urbano, no Greenfield, e como estão lidando com energia e o ambiente, como estão trazendo mobilidade e qualidade, como estão lidando com os recursos hídricos e a gestão de resíduos. Áreas amplas que fizemos a avaliação do clima, fizemos o mesmo para os Smart Cities, e eu fico feliz de anunciar hoje que o Smart City estava fazendo a intervenção de infraestrutura, mas as cidades começaram a pensar em questões climáticas dentro da cidade, que é uma grande conquista. E os resultados foram muito bons. Se você observar os resultados que acabaram de sair, de 120 cidades, porque nós pesquisamos 120 e algumas que são capitais, nós vimos que 65 das cidades tínhamos mais de 20% de cobertura verde. E começaram com trazer estratégias e planos de ação para rejuvenescer os corpos de água e as áreas abertas. Foi uma grande conquista. Eu não vou passar assim os números exatos, mas temos todos os estados começaram a estabelecer células de construção verde. Acho que é uma área onde estão observando como podemos ter um ambiente mais verde. 59 cidades reportaram que estão usando energia mais limpa. 67 têm planos de manejo de recursos hídricos. E 98 estão banindo o uso único de plástico. Então, são coisas incríveis que as cidades já começaram a fazer sem intervenção estratégica. Eu acho que muitas das coisas que nós vimos estão demonstrando uma resiliência e tendo iniciativas múltiplas que são excelentes. Eu acho que essa é uma área, mas acho que muitas lições que nós aprendemos durante isso é que a liderança no nível municipal faz bastante, assume os desafios, e nós fizemos uma abordagem muito ampla, observando a recuperação-resposta. Nós começamos a observar como trabalhamos com diferentes métodos para realmente recuperar as coisas na cidade. Eu vou dar um exemplo e vou encerrar. Quando começamos o Centro de Comando Integrado como uma proposta 5 anos atrás, nas cidades afetadas, vocês falaram, vocês criaram um elefante branco, vocês estão gastando dinheiro, gastando esse elefante branco que não vai fazer nada, e nada vai acontecer, só computadores, comprados, etc. Mas esse Centro de Comando Integrado, foi muito útil com a Covid, porque podemos imediatamente descobrir as bases de dados, reagir às situações e recuperar. Então, isso foi uma ótima iniciativa que tivemos, e mais uma vez, bom, vou parar aqui, nós precisamos ainda, como o Ivone falou,
Também falamos que há muita capacidade a ser construída no nível local. O aprendizado entre pares precisa acontecer também. E eu venho do Instituto Nacional de Questões Urbanas, e o nosso foco é em tirar essa lacuna entre a prática e a política. E nós estamos trazendo um centro de clima, criando um centro de clima para as cidades. Estamos tentando observar de uma aliança do clima e reunir as pessoas, ter essa discussão. E queremos que o programa Urban Shift nos inspire a tomar o próximo passo e avançarmos. Obrigado. Obrigado, Claire. No foco no início da sessão, quanto o papel dos governos municipais, inclusive o governo nacional e seu empoderamento, mas as cidades bem-sucedidas dependem de um grupo mais amplo de atores, e principalmente o setor de negócios que você representa. Então, há muitas pessoas, líderes municipais aqui. Então, na sua parte, qual é uma boa parceria entre o governo municipal e as empresas localmente? Quais são suas recomendações para os governos no programa Urban Shift, como devem fazer isso? Obrigado, Mark. É fantástico vê-lo novamente e tantos colegas. Se você me der licença para falar uns segundinhos, eu acho que para destacar alguma das mensagens, nós no WBCSD fazemos políticas, então eu queria reenfatizar aqui a questão tão sensata do que ouvimos da Ivone, do Itachi e das falas na abertura, porque 70% de nossas emissões urbanas vêm das cidades, geralmente aquelas que estão em controle no nível local, controladas diretamente 30% dessas emissões. E para fazer a diferença, claro que é preciso forjar alianças, e é muito fácil gerar uma coalição de quem está interessado e criar nos seus tomadores de decisão, na comunidade empresarial, para ganhar tração com o governo central. Eu estou aqui para dizer que nós achamos que gostaríamos que fosse diferente, são décadas após décadas de planejamentos, leis, questões regulatórias, coisas difíceis de mudar. Por isso que o nosso Conselho na Empresarial Mundial para o Desenvolvimento Sustentável, que lidera o Programa de Energia e Clima, estamos muito envolvidos com as cidades e alianças de clima, e nós vamos ver com o C40 e CDP também. Nós representamos mais 200 das empresas globais mais sustentáveis, todas fisicamente baseadas em algum lugar. Então, em termos das suas comunidades, as comunidades da sua cadeia de suprimentos, eles estão muito cientes da sua capacidade de influenciar de forma positiva esses desfechos. Claro que a outra coisa que as empresas fazem, e eu sou que os políticos locais fazem melhor do que os federais, é pensar de forma prática na solução. Todos temos um papel importante no processo de pensamento e vamos ter os resultados que vamos poder celebrar, mas é muito difícil realmente levar a um progresso social no nível federal e trazer as cidades com você, porque tem condições energéticas difíceis, não a ver com renováveis, mas com problemas de suprimento de gás e tudo, mas você vê a pressão do consumidor, o que é bom quanto às cidades, que é possível ter estados possíveis para o clima, para a natureza e para as pessoas, e tornar uma cidade um lugar melhor para viver. A oportunidade de criar algo bonito, que funcione, que dê melhor qualidade de vida, mas também avançar a agenda de sustentabilidade. E você pode criar um poder dos cidadãos maior aí. Então, eu quero destacar como é difícil para muitos dos líderes aqui hoje e por que o programa Urban Shift é tão útil. Eu tenho certeza que vocês vão encarar restrições de recursos grandes para tentar encarar esses desafios de sustentabilidade. Mas você precisa continuar com a sua energia, coleta de lixo, segurança da cidade e outras questões, sem o controle de muitas dessas questões. Esse planejamento de crise é um desafio crescente, como pensar na sustentabilidade de longo prazo. Os líderes municipais e prefeitos têm que pensar também no planejamento de curto prazo. Sabemos também que a relação com o governo federal pode ser muito complicado, francamente, e não é por falta de boa vontade dos lados, mas há muita burocracia.
Então, nós estamos empolgados de estar envolvidos na comunidade empresarial. É a oportunidade da prática de resolução do problema de baixo para cima. Nós ouvimos alguns exemplos do que as melhores cidades estão fazendo, como Manchester, no Reino Unido, um outro lugar onde o setor público e privado estão demonstrando com coisas muito claras, com diretrizes claras e líderes empoderados, todas as coisas que são representadas tanto nas coalizações existentes, e a OpenShift sai construída em cima disso. Mas quanto às mensagens que eu gostaria de passar, eu acho que já discutimos a coragem. Nós estamos sem tempo, como já ouvimos muito bem no início dessa nossa conversa. E estamos fora desses limites benevolentes da atmosfera que nos permitem tornar uma espécie que está vivendo nesses desagrupamentos urbanos. Eu acho que muito da inovação e muito dos pensamentos positivos está vindo desse grupo de líderes incríveis, não focando necessariamente em protocolos ou políticas, mas focando na parte prática, como fazemos as melhores coalições para que as coisas aconteçam. Isso requer coragem, e muitas vezes os líderes municipais têm que sair, se tornar um pouco não populares. Eles estão pensando, bom, então existem questões políticas também a serem consideradas, mas ter coragem e, finalmente, ter orgulho das soluções. O Hitesh descreveu um grande laboratório de dados que nós não temos na maior parte com as emergências climáticas em nível nenhum. Nós temos dados de curto prazo de emergência para usarmos. Então, há soluções sendo desenvolvidas agora que eu acho que são muito importantes para todo o sistema, para focar conforme passamos para passar a crise do clima. E é por isso que pensamos que a iniciativa Urban Shift, que está criando esses laboratórios e através dos parceiros que estão participando, estão integrando esses laboratórios para o futuro, e isso é muito importante. Então, envolvam a todos e não tenha medo dessas conquistas, porque os governos federais também podem. É uma grande mensagem focar na coragem e nesses dados. Muitas dessas qualidades são necessárias. Então, vamos passar para o prefeito Vuoto. Para aqueles que não conhecem a sua cidade, eu nunca fui, peço desculpas se a pronúncia está errada, Ushuaia é uma parte do mundo excelente entre a Patagônia e a Antártica. Então, bem na linha de frente da crise do clima, e vocês vão ver o impacto bem à frente dos seus olhos. Então, prefeito, da sua perspectiva individual extraordinária, como que os efeitos estão acontecendo na vida e na economia da sua cidade? Que medidas você estabeleceu para proteger a vida? Bom dia, Márcio, bom dia a todos e todas. É um prazer estar aqui presente de maneira virtual, mas com muito entusiasmo. Eu quero compartilhar esse espaço de diálogo dessa comunidade. Como dizia a Inger, eu quero agradecer também a Inger, às Nações Unidas, ao Programa de Meio Ambiente, a Carlos Manuel, com quem eu já venho trabalhando em conjunto, com o governo nacional, com o nosso ambiente sustentável, e nesse projeto de inversões integradas de carbono, eu me sinto honrado como prefeito da cidade mais austral do mundo e também ver esse conceito, explorar esse conceito que está na raiz do que temos que fazer para as cidades, para todas as cidades do mundo que buscam diversas maneiras de melhorar a vida das populações, das pessoas, devido à mudança climática, e pensando constantemente em ideias mais criativas que vão gerar uma nova relação com o nosso planeta, com o ecossistema que nos permita viver em harmonia com todos os seres vivos, como essa aplicação que estão apresentando hoje, essa plataforma Urban Shift, que para nós é uma novidade e oportunidade.
Então, eu sou de uma pequena cidade do sul, que nós estamos sempre olhando a Antártica e vemos como o aquecimento global e a crise climática planetária, que não tem fronteira geográfica, nem política, nem naturais, e como as mudanças acontecem aqui no fim do mundo, com mais força e agressividade sobre os ecossistemas, infraestruturas e nossas comunidades mais vulneráveis. O aumento da temperatura ameaça a nossa existência conforme a conhecemos e também para as gerações futuras. Há necessária uma redução imediata contra os gases de efeito estufa, melhorar as condições de vida. E todos os presentes aqui, que eu estava escutando a Claire, e todos os panelistas, nós sabemos que a principal causa de mudança climática nas cidades e o consumo energético, que também são as mais afetadas, a maioria das cidades estão perto da água, perto de mares, rios e lagos, e tem um potencial, as tormentas e os fenômenos climáticos que cada dia são mais extremos na causa do aumento da temperatura. Ao mesmo tempo, sabemos que as nossas cidades podem cumprir um papel de ser o centro de inovações e criatividade para a busca de respostas a essas crises. As soluções e inovações no setor de energia, construção, mobilidade, planejamento urbano têm uma grande possibilidade para evitar os gases de efeito estufa, diminuí-los. Eu sinto que hoje, como prefeito dessa pequena cidade no fim do mundo, quero convidar a todos os governos locais. Temos que seguir adiante sem deixar ninguém para trás. Então, a mudança climática com o aumento do nível do mar, as secas, retrocesso nas cidades, perda da diversidade. Então, estamos vivendo problemas incontroláveis, como tem acontecido na Patagônia. Isso pode se traduzir em muitos problemas para todos aqueles nossos habitantes. E é pouco provável que as consequências sejam uma maneira equitativa que requeira isso das cidades, quando os grupos socioeconômicos, em vez disso, os efeitos, temos que reforçar as desigualdades existentes. Mudança climática pode prejudicar o tecido social das cidades e aumentar a pobreza, porque aqui temos muitos habitantes em assentamentos informais. Então, os desafios das cidades para um desenvolvimento sustentável é uma incorporação de políticas públicas que promovam as ações de economia circular, residência urbana, justiça social e também circular a participação dos cidadãos para cada política pública, como participam os cidadãos das soluções que temos e como é parte do cidadão dessa política pública que vamos aplicar aos governos locais e também falar de bons padrões de governança, promover a educação ambiental, gerar programas para que tenha um câmbio climático também é um desafio. Como já dizia, um desafio também pensar em gerir melhor, de uma maneira mais eficaz, nossos recursos para chegar a esse ponto. Muito obrigado. Muito obrigado. Então, agora nós temos 5 minutos ainda. Então, uma segunda pergunta. Então, quero falar um pouco, quando você estava falando de possibilitar a infraestrutura, uma parte é financiamento. O que vocês estão fazendo? Mas o mais importante, como vocês veem os parceiros da Urbanship poderão lhe ajudar? Pergunta é a estrutura. Nós temos os números, 384 bilhões disponíveis para o financiamento para a ação climática.
E isso vai para as cidades do norte global, para as cidades do ocidente e também para o sul global. Então, 75% está vindo como a empréstimos de concessão. O que o Urban Chip quer fazer? Nos ajudar a tornar isso uma realidade, essa chamada realidade. O financiamento não está. Minha chamada é: vamos começar a ver como as cidades, diretamente, precisamos ter um mecanismo que permita às cidades a ir diretamente. Mas meu minuto já está acabando, então eu tenho que parar. Muito obrigado, você foi muito clara. Você falou, Rita, sobre as cidades trabalhando juntos com os governos na Índia. Esse é um programa internacional. O que você pensa que as cidades indianas vão participar no Urban Chip, vão ganhar de aprender e trabalhar com isso, em todas, além das fronteiras? Eu vejo isso possível. Uma é, o Urban Shift tem que vir com um idioma climático. Eu enfatizo isso, porque o idioma climático, nós temos que contextualizar isso. E algo muito claro é várias abordagens. Isso tem sido a minha experiência nos últimos 2 anos. As cidades pedem ferramentas, padrões, modelos, tecnologia, treinamento e criação de capacitações. Então, melhores práticas, conhecimento. Se Urban Chip podem trazer essa abordagem, será o suporte real para isso. Sem nenhum pensamento estratégico, nós não poderemos pensar em ação climática para seguirmos adiante. Muito obrigado. Claire, mais uma vez, onde você parou falando sobre necessidade de coragem e como ter essa coragem na sua comunidade. O que você está fazendo para encorajar isso? E o que a Urban Chip pode fazer? Nós vemos uma grande mudança na mentalidade dos líderes das empresas sustentáveis que estão focados em resiliência a longo prazo e pensando na sustentabilidade e a criação de valores, mais de valores de extração de valor. Então, nós seremos empresas sustentáveis, nós temos líderes, nós temos critérios temos a redução de desigualdade, transparências, e também temos uma visão de várias estratégias. Queremos incluir a todos, 9 bilhões de pessoas, temos que projetar em 2050, vivendo bem no planeta, nós temos que ter esse espaço, é um espaço, ver como o mundo e os negócios sustentáveis estão partindo para encarar esse desafio. Maravilhoso, e finalmente, você que falou, estavas aqui na campanha das Nações Unidas, e você quer diminuir as emissões globais. E, como você disse, você tem uma situação difícil em termos de impacto. Qual é a mensagem que você daria para inspirar as pessoas no mundo? Ele está com o microfone desativado. Não podemos ouvir o palestrante. Perdão, Mark, eu estava com o microfone, estava sem som. A municipalidade de Ushuaia, nós sabemos que o ambiental e o social estão de mãos dadas. Então, temos boas políticas ambientais, vão melhorar a vida das pessoas. E também cada política social vai melhorar a habitação, investimento, a qualidade de vida, cidadãos, o ambiente e os ecossistemas da nossa cidade. Pensar um modelo de desenvolvimento sustentável para o Ushuaia é pensar na neutralidade do carbono de 2050, e a atualidade é um grande desafio, porque requer todos os equipamentos técnicos, vontade política, habilidade de conversar entre todos os atores,
com opiniões divergentes e também com o objetivo comum de uma cidade mais justa, adaptada aos impactos da mudança climática, sustentável, que inclui a todos e não deixa ninguém para trás. E termino com uma frase do nosso Papa Francisco, que deixou muito claro na última encíclica sobre o cuidado da casa comum, que é o desafio urgente de proteger nossa casa comum e a preocupação de toda a família humana que busque o desenvolvimento sustentável, porque sabemos que as coisas podem mudar e sabemos também que essa mudança será de baixo para cima, do local para o global, das cidades para o mundo. Convoco a todos que construímos fraternalmente modelos de desenvolvimento em harmonia com a natureza. Ainda temos tempo. Temos que assumir nossos erros como líderes locais e os nossos desafios geracionais. Esperamos a todos. Muito obrigado. Espero a todos em Ushuaia. Muito obrigado. Esse é um lugar muito bom de encerrar essa sessão. Todos foram panelistas fantásticos. Então, eu quero agradecer a Claire, ao Ivone, a Ritesh. Então, vamos falar de uma organização irmã. Então, Dino, passo a palavra para você. Então, aqui nós vamos. Muito obrigado, Mark. Muito obrigado por falar sobre isso. Eu quero estender a minha gratidão a Carlos Manuel, todos os colegas, para Inger, Martina, Mark, e também Ami, e também estamos todos trabalhando juntos nessa lançamento do Urban Shift. Meu nome é Jana Van Bent, eu sou secretário-geral do ICLEI e também tenho colegas no Jeff, e estamos trabalhando com outras agências que estão implementando para entregar esse produto. Então, nós temos algo como 50 minutos. Nós vamos ainda introduzir aquelas agências que estão implementando e que vieram desde o princípio e projetaram isso, que é uma chamada aos projetos nacionais que foram identificados como parte do programa com os governos das cidades que foram selecionados e também aquelas partes interessadas. Urban Shifts é um programa essencialmente colaborativo. É um esforço colaborativo. Nós temos que ver que a colaboração vertical e horizontal em todos os níveis de governos. É muito bom ver vários novos representantes dessas agências que estão ajudando a nós a entregarmos isso e as cidades que estão envolvidas nesse projeto. Então, eu quero abrir o nosso painel para que eles falem do elemento de colaboração que está dentro do projeto de Urban Shift, em todos os setores, em particular entre as partes interessadas, e horizontalmente e verticalmente. Então, agora eu quero apresentar os nossos panelistas, que são a Matreya Das, que é a gerente de prática para o GPURL do Banco Mundial, Zlata Camila, que é a Nita Pocrel, que é a chefe do setor de grupo hídrico do ADB, e a Zlata Camila, que é da adaptação de mudança climática do PNUD. E Nita Pocrel, que é da agência do Banco de Desenvolvimento Asiático, do grupo do setor hídrico. Então, comunidade, e também nós já ouvimos da Inger na sua introdução
sobre as grandes perspectivas e o que ela está fazendo. Isso eu gostaria de sugerir, Martina, se estiver tudo bem, falar sobre os seus projetos na Argentina, Brasil e na Índia, mas usar o tempo para dar um tempo para as nossas panelistas. Então, eu passo a palavra para Natria Das, do Banco Mundial. O Banco Mundial é um grande participante e no projeto Urban Shift, no GF6, e foi um fórum de plataforma global e um programa de sustentabilidade, cidades estáveis, e o Banco Mundial está envolvido, está na frente dessa agenda das cidades. Eu quero lhe perguntar quais são as experiências que você, como Banco Mundial, e liderando essas agências, o que você aprendeu e como isso poderá ser transformado e transferido nesse projeto Urban Shift e como você pode ajudar a conectar a ação local com a ação global. É um prazer estar aqui no lançamento do Urban Shift. Eu quero dar parabéns ao Urban Shift, eu quero dar parabéns também e agradecer a Jeff, do GF, que está suportando todo o nosso trabalho e também falando mais sobre a plataforma das cidades sustentáveis, como você apontou. Nós fomos um precursor do Urban Shift, que foi um precursor do mecanismo, pelo caso, o GF6 foi implementado, e, de fato, nós temos muitos aprendizados. Eu quero começar dizendo que qualquer aprendizado que tenhamos tem que ser adaptado ao nosso contexto atual, que não pensamos no GF6, que nós estaremos nesse momento tão crítico. É a simultaneidade da crise, quase a calamidade que nós nos encontramos, a crise climática, a crise da Covid, e também como vocês têm visto em muitas partes do mundo. É um impacto cumulativo nos encontrar no meio, como nós não temos um momento de fazer isso, nós temos que lidar com isso simultaneamente. Isso coloca, esse é um desafio, mas de muitas maneiras, eu hesito em dizer que é de uma maneira que é uma oportunidade também, porque nós temos uma oportunidade de pegar os aprendizados de GF6 e outros programas do passado e aplicá-los nesse novo projeto. E quais são os aprendizados das plataformas de cidades sustentáveis? Isso foi enfatizado várias vezes, a importância de uma abordagem integrada. E percebo que, falando sobre uma abordagem integrada, parece assim que as pessoas pensam de uma abordagem integrada é algo que pode aparecer. Uma abordagem integrada, e aqui eu vou voltar ao meu papel no governo das cidades, abordagem integrada fala de governança, não só governança municipal, mas também em todas as suas etapas, descentralização e evolução, e também ver como os agentes podem ter interseção horizontal. Qual é a economia política disso, dessa integração? Que a economia política da integração é uma parte importante de conseguir essa integração. Então, como vocês navegam nessa integração? E nós temos alguns aprendizados importantes das cidades parceiras durante o GF6. Então, esse é um aspecto da aprendizagem, a integração. Mas há nuances na integração, não só a integração per se, mas falando um segundo ponto, falando da importância que foi mencionado antes, que não é único, é a importância de aprender, a importância das cidades aprendendo umas com as outras.
as agências aprenderem umas com as outras. Eu quero enfatizar o aprendizado das comunidades, porque é a comunidade, é a residência das cidades que estamos aprendendo com as cidades, como estamos pegando esse aprendizado e transformando ele em um contexto político, num contexto programático, isso é muito importante. Então, é aprender e a importância do conhecimento. Eu sei que então, é o conhecimento, não é o que as cidades estão procurando. Isso é verdade. Não é o conhecimento. Mas o que as cidades estão procurando é o conhecimento que foi adaptado e aplicado. A importância de aplicar o conhecimento que nós fizemos no GPSC é o que nós chamamos um trabalho analítico, onde tentamos ter alguns conceitos e ideias para fazer isso digerível, para que as cidades possam aplicar. Esse é o segundo aprendizado. E o aprendizado final seria o financiamento. O que eu quero dizer é que do lado do financiamento, também no lado do clima, que os aprendizados do GFC, há programas no Banco Mundial que já estão indo e aprendendo por osmose. Nós temos vários programas que estão relacionados com resiliência, mudança climática. Eu não quero falar das lacunas que nós recentemente lançamos, está lidando com a importância do financiamento, porque é um financiamento porque é extremamente importante. E outro programa que nós temos, que também é muito relacionado, é o programa de resiliência das cidades. E lá também nós temos a ideia do planejamento, financiamento e parceria. E trazemos todos juntos para oferecermos a serviços de consultoria às cidades. E o GPSC é um programa que nós queremos continuar. Nós lançamos um programa de diversidade semana passada, e esses aprendizados que eu já falei para vocês, o tempo é curto, eu poderia falar isso sem parar, mas eu sei que as outras panelistas, então eu vou voltar a palavra para você, Dina. Obrigada. Muito obrigado, Maitreya. Bom, eu gosto de dar oportunidade também para os próximos panelistas, mas é ótimo ouvir como o Banco Mundial também, vocês como instituição também aprendem dos predecessores e como vocês estão integrando e se conectando todos os programas. Muito obrigado por isso, Maitreya. Eu passo aqui sem delongas para a nossa próxima panelista da PNUD, Srilata. Vocês estão liderando projetos, eu acredito, no Marrocos e na Costa Rica, no GF7 desse programa, e vocês também estão liderando no Paraguai, também no projeto GF6. Talvez aqui a minha pergunta para vocês seria, baseado na sua experiência no PNUD com GF6 e 7, com esse programa e com esses projetos nesses países, como você vê, ou você aprendeu, você vê oportunidades para essas cidades realmente contribuírem para as contribuições determinadas nacionalmente nesses países? Nós já discutimos no primeiro painel como é importante começar a trabalhar, como no caso de emergência, nas questões do clima e trazer um planejamento urbano integrado ao clima. Nós gostaríamos de ver, com a sua ajuda como PNUD, vocês conseguiram trazer governos nacionais e municipais para trabalharam e para de uma forma que possa levar a objetivos mais ambiciosos para esses países e partes que estão à mesa agora em novembro. Obrigada, Dino. Vou começar agradecendo, dizendo que é um prazer ser parte desse painel e desse prazer, o lançamento do Urban Shift, e gostaria também de parabenizar os parceiros pelo lançamento do Urban Shift, que
foi enfatizado vez após vez a necessidade que as cidades estejam na linha de frente da ação climática. Muitos dos palestrantes falaram de responsabilidade e a contribuição das cidades às emissões globais de gás carbônico. Eu gostaria de dizer que a pandemia tornou tudo isso mais visível e reforçou as desigualdades pré-existentes em muitas das áreas vulneráveis e marginalizadas das cidades, dos bairros e sem infraestrutura e das quais a cidade depende. Também foi destacado que as cidades têm liderado a ação climática, governos locais, regionais. Ouvimos aqui excelentes prefeitos falando sobre suas iniciativas e como eles têm um papel essencial nas contribuições nacionalmente determinadas, conforme avançamos com elas. E algumas dessas funções foram destacadas para energia limpa e acessível, transporte de baixo carbono, gestão sustentável de resíduos, etc. Outra mensagem que é muito clara, tanto nas experiências e nos projetos GF que você mencionou e que estamos ouvindo, é a importância da abordagem da sociedade como um todo para a ação climática e para preencher esses NDCs. Então, a ação climática sem engajar as cidades não funciona. E esses avanços é onde a interseção entre a complexidade dessas crises que nós temos, mas as soluções e as oportunidades que existem no nível das cidades, e elas são fundamentais. Em termos de NDCs, são mais de 100 NDCs, tem um conteúdo forte nas cidades, focando em adaptação, e a promessa climática do PNUD, que é para o suporte e a melhoria das promessas dos países quanto ao clima para a COP26, também são críticos para trazer uma abordagem da sociedade e um foco também em uma abordagem integrada e inclusiva para melhorar esses NDCs, para o suporte, é claro, após a sua implementação. Atualmente, temos 119 países que dando suporte na melhoria dos seus NDCs com nossos parceiros. Isso representa 80% nos países em desenvolvimento, e que são responsáveis por 30% das emissões, e nós ouvimos como as cidades contribuem para essas emissões. Então, em termos específicos, o engajamento com a PNUD no Urban Shift, 3 projetos que nós começamos no Paraguai, que é um projeto que foi desenhado no GF6, que foca em muitos dos elementos e mensagens de parceria que eu falei, focando em planejamento urbano integrado, uma mitigação cruzada e uma abordagem holística de adaptação para a mobilidade sustentável, para a prevenção de enchentes e com preservação da biodiversidade, e trabalhando realmente em fortalecer os conselhos metropolitanos, permitindo a participação de várias partes interessadas, do setor privado, da sociedade civil e membros da comunidade em si, que estão informando o planejamento e a implementação das medidas, e também a adaptação e mitigação. Eu queria destacar alguns resultados. Fico feliz de trazer alguns resultados tangíveis para inspirar e realmente falar quanto à natureza descentralizada do trabalho que a gente está suportando como parceiros. Os resultados como, por exemplo, 11 cidades da região metropolitana estão finalizando seu plano de redução de risco de uso da terra, que é um projeto importante. 600 quilômetros de ciclovias conectadas estão sendo codesenhadas com a sociedade civil, integrando essas cidades. Há uma concorrência contra a segregação de resíduos, que envolve as famílias, que resultou na recuperação de 30 toneladas de materiais reciclados. E as parcerias com empresas multinacionais, sociedade civil,
como a Rede Sustentável de Cidades Sustentáveis do Paraguai, ONGs. Isso é fundamental. Então, voltando ao tema de que trabalhar em áreas urbanas com ação climática que avança vários ODS, precisa de uma abordagem da sociedade como um todo. E as lições desse projeto foram usadas em alguns projetos do GEF7, um quanto à descarbonização e a transição para uma economia verde. Isso fala, mais uma vez, as perguntas que foram trazidas em termos de financiamento. E esse projeto, em particular, foca em financiamento inovador no nível municipal para fechar essa lacuna financeira, para ajudar a implementação do plano de descarbonização, para a restauração de panoramas urbanos, uso de veículos elétricos, gestão de resíduos. E o objetivo é que, com a restauração dessas áreas verdes urbanas e diversificar a geração de receita, esse projeto vai contribuir para a criação de empregos e para a recuperação verde, bem como a implementação do NDC, que é a pergunta que nós temos. E no Marrocos, o projeto de cidades sustentáveis em Marrakech, focando nas abordagens sustentáveis no planejamento das cidades, em termos da liderança local, com boa governança e inovação, em termos da abordagem integrada para o desenvolvimento sustentável. Então, esse projeto constrói uma capacidade institucional em vários níveis, com instrumentos inovadores para permitir a mitigação de risco climático, tomada de decisão e realmente uma criação de valor, como a Claire também mencionou, e gerando, otimizando o valor para o dinheiro no ciclo de vida dos nossos ativos urbanos em vários setores de resiliência, energia, transporte, biodiversidade. Esses exemplos mostram realmente o poder das parcerias, como falamos em como dar suporte aos NDCs. É importante certificar que os NDCs não são um documento formal, mas que realmente é um engajamento para engajar o governo e o setor privado, para trabalharem juntos e implementar os NDCs. E com o Urban Shift, focando nessa abordagem integrada, isso é crítico para assegurar isso também. Obrigada. Muito obrigada por compartilhar sua experiência do lado da PNUD. Então, nós ouvimos coisas positivas que você pode levar para o Urban Shift a partir da experiência no GF6. Muito obrigado. Todos os participantes, eu gostaria de pedir para que fiquem conosco para mais uns 10 minutinhos, porque eu gostaria de dar a palavra aos nosso representante do Banco Asiático de Desenvolvimento, Nita Pocrell, que vai compartilhar comigo o desenvolvimento que vocês estão tendo para implementar essa agência no programa Urban Shift. Talvez, Nita, se for possível, se você puder dar uma ideia de como você e sua instituição estão sendo alavancados, em particular, nos investimentos quanto à resiliência urbana, investimentos baseados na natureza, etc. E falar um pouco sobre esse ângulo. Por favor, Nita. Obrigada, Dino. Eu percebo que já estamos aqui na hora extra, então eu vou ser breve. Eu também gostaria de parabenizar os parceiros aqui do Urban Shift e dizer que eu tenho o prazer de estar aqui. Se eu puder começar com o design urbano, se alinha muito bem com a estratégia de ADB para 2030, quando temos a abordagem e a direção de como vamos ajudar a ter cidades boas de se viver na Ásia, cidades verdes, competitivas, inclusivas e resilientes. E ofertas como Urban Shift são muito importantes para a nossa região, porque até 2030, as cidades da nossa região, na Ásia Pacífico, projeta-se que tenham 55% da população, 2,5 bilhões de pessoas, que é bastante, e nós esperamos que 1,7 trilhões anualmente são necessários para a infraestrutura na nossa região, para manter o crescimento, erradicar a pobreza e responder à mudança climática. Isso exclui esses serviços. Então, eu vou diretamente a um exemplo em Chennai.
onde estamos trabalhando de forma colaborativa com o PNUMA. Como vocês sabem, Genai está exposto a clima extremo, com enchentes, então seria uma das maiores cidades com maior ameaça de clima extremo. Então, a resiliência para desastres, para nossas bacias hídricas com mais inundações, também recuperando a mata ciliar, o ADB, o governo de Fanilapo e a cooperação de Genai, estamos processando um projeto com 251 milhões de dólares de financiamento do ADB. Enquanto o empréstimo em si precisa de ter uma abordagem robusta e holística para a gestão de enchentes, para a combinação de intervenções estruturais e não estruturais, o financiamento do GF de 7 milhões ofereceu um adicional muito importante para a recuperação dos corpos hídricos, adotando a solução baseada na natureza. E muitos de vocês devem saber, o Lake Kadap, na região de Genai, é um dos grandes corpos hídricos conectados a canais para outros lagos nesta bacia. Então, o projeto não apenas melhorou essa capacidade de retenção de enchentes para restaurar a função dessa bacia e o equilíbrio do reservatório e melhorar a disponibilidade de água, também melhorou a biodiversidade, os ecossistemas e ofereceu resiliência e inclusão para também a criação. Então, nós esperamos que essa demonstração no investimento, que tem soluções baseadas na natureza, seja um modelo. Eu acho que os palestrantes anteriores falaram sobre ter um modelo que é para demonstração para a sua realidade, quando for implementado. Esse tipo de iniciativa, esperamos que também ajude a ADB e outros corpos de financiamento e outros governos para padronizar a solução baseada na natureza nas suas operações, no seu financiamento. Eu lembro que a Ivone, a prefeita de Freetown, falou mais cedo no painel, mencionou que financiadores como nós e nos chamou para nos certificar que o financiamento para as cidades esteja disponível também diretamente. E eu posso garantir a você que nós, no ADB, estamos comprometidos a fazer exatamente isso. E, segundo, a participação do Urban Shift. Por que é importante para as cidades na Ásia como Genai? Não é apenas a oportunidade de aprender, compartilhar experiências e melhorar as redes e ajudar a moldar o programa para o futuro, mas, mais uma vez, para mostrar isso é muito importante. Eu queria falar não vou entrar, devido ao tempo, em detalhe ao exemplo do Vietnã, mas estamos com a mesma abordagem de ajudar essas cidades, Agenhu e Vilien, que tem um investimento de 30 milhões na abordagem das cidades sustentáveis, sendo usados juntamente com 170 milhões de dólares de empréstimo do ADB, mais uma vez, com várias abordagens combinadas de infraestrutura, combinado com planejamento de resiliência e risco de desastres e outros investimentos. Então, para encerrar, eu gostaria de enfatizar, como muitos outros já fizeram, que estamos fazendo as cidades mais fáceis de viver, conforme nos unimos, mas requer abordagens que são resilientes, integradas, multissetoriais, e a moldagem dessas soluções, mudar essas soluções é muito difícil devido aos desafios complexos, elas podem ser muito precárias, e os pontos de entrada precisam ser coordenados e executados muito bem. E é excelente ver que o Urban Shift está tentando fazer exatamente isso. Então, mais uma vez, temos o prazer de ser parte dessa iniciativa e nós garantimos a vocês, da parte do ADB, do nosso apoio para assegurar que seja um sucesso. Obrigada, Gino. Muito obrigado, Nita. Obrigado também, Matria e Srilata, nossas três panelistas aqui, pela sua fala muito inspiradora e a experiência nos diferentes países no programa Urban Shift. Bom, como ouvimos do GF, da PNUMA, dos prefeitos, dos vários participantes também e agências implementadoras, acho que devemos enfatizar que a colaboração de várias partes é vital para conquistar as ambições
desse role of cities and local governments to lead their communities. Então, os governos precisam liderar suas comunidades com um planejamento integrado e local, de uma forma diversa e vários setores. E isso vai ajudar essas cidades e governos locais em si, mas também a todos nós coletivamente a conquistarmos os Objetivos Nacionais e Locais de Sustentabilidade. O Acordo de Paris e os ODS são nosso guia para isso. Mas essa conexão entre local e global é um grande incentivo para a liderança local e também cria uma discussão em torno da necessidade crítica de estruturas que permitam que isso aconteça. Nós, como ICLEI, como meus colegas do C40, estamos chamando todas as cidades globalmente para se unirem ao movimento global e se inscreverem à Corrida para o Zero das cidades e a Corrida para a Resiliência, por exemplo, para fazer com que nossos compromissos locais e regionais sejam muito claros e também anunciados para os nossos líderes federais e ajudá-los também dessa forma a acelerar a ação. E para os governos federais e a comunidade internacional, estamos pedindo que vocês deem suporte a esses esforços locais que ouvimos aqui. Estão sendo combinados nessa demonstração do programa Urban Shift em particular. E nós estamos vendo isso como parte do programa para ajudar a abrir a comunicação e a coordenação em todos os níveis de governo no seu país. E podemos também considerar, obviamente, trazer essas contribuições locais para os seus planos de comprometimento federais e trazer isso para a implementação dos NDCs e outros planos de investimento. Como o ICLEI agora, como ponto focal para governos locais e regionais no mundo, nós gostamos de representá-los nas arenas globais, como a COP26. Nós vamos continuar essas discussões e também através do programa Urban Shift e trazer isso à mesa para todos os nossos parceiros. Com isso, eu gostaria de agradecer Martina ao GF e a PNUMA pela sua ajuda essencial e sua guia, não apenas no programa Urban Shift, mas também nessa sessão em particular hoje, para ajudar todos nós a chamar a atenção para um planejamento urbano mais sustentável e desenvolvimento sustentável para acelerar a ação climática. Obrigado a todos e, mais uma vez, obrigado aos nossos panelistas. E com você, Martina. Thank you very much, Gino. Muito obrigada, Gino. Obrigada a todos os nossos parceiros, palestrantes, por essa contribuição tão rica e a todos os participantes por estarem conosco e por terem ficado conosco mesmo depois do horário. Também tivemos uma sessão de perguntas muito rica, conseguimos responder muitas das perguntas que surgiram e, como prometemos, aqui não conseguimos responder durante a sessão, nós vamos fazer logo em seguida. Claramente, isso é só o início do projeto e haverá outras oportunidades de engajamento no futuro. Por favor, entrem em contato conosco. Vocês veem várias oportunidades para fazer isso na tela, através das mídias sociais e o nosso novo website que estamos lançando também. E se trata de criar um movimento e ele será tão bom quanto todos nós trabalhando juntos. Então, queremos um esforço colaborativo e gostaria de agradecer à equipe por um excelente esforço colaborativo em organizar esse evento. E, então, assim fechamos oficialmente nossa reunião. Muito obrigado mais uma vez. Até logo. Thank you, everyone.